Olá, está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil e é ano novo, tempo de festejar. Mas 2022 foi um ano de grandes realizações, fizemos grandes entrevistas, grandes aventuras e a partir de hoje estamos de férias, vamos rever os melhores programas de 2022. Selecionamos uma bateria dos melhores para você curtir novamente, para você que não viu, vai ver novamente a partir de hoje. O Brasil, tradicionalmente, tem a sua economia baseada na agricultura. No século XIX, foi o maior produtor de café do mundo, mas sofria com o escoamento da sua produção até o Porto dos Santos. O café era transportado em lombo de mula e burro pela calçada do Lorena e outras trilhas, dificultando um grande volume a ser entregue no Porto de Santos. Vendo essa necessidade, Barão de Mauá introduziu a ferrovia em nosso país. Mas a ferrovia foi obrigada a parar quando se viu de frente ao grande declive da Serra do Mar. Para resolver o problema, Barão de Mauá foi buscar uma tecnologia inglesa. Dali nasceu a Vila Inglesa de Paranapiacaba e a ferrovia funicular. É para lá que nós vamos conhecer um pedaço dessa história, um elo perdido na história da ferrovia do Brasil. O café foi introduzido no Brasil no século XVIII, no Vale do Rio Paraíba, iniciando um novo ciclo econômico no país. Em pouco tempo, a produção do ouro verde, como era chamado, tornou-se a locomotiva financeira do Brasil, ocupando vales e montanhas e possibilitando o surgimento de cidades e importantes centros urbanos por todo o interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. A riqueza fluía pelos cafezais, evidenciada nas elegantes mansões dos fazendeiros que traziam a cultura europeia aos teatros erguidos nas novas cidades do interior paulista. Iniciava-se a era dos coronéis do café. Neste contexto, destacava-se Campinas e Ribeirão Preto. A produção era tão grande que o estado de São Paulo passou a ser o maior produtor de café do mundo, mas tamanha produção demandava uma grande logística de transporte. No começo, toda a produção era transportada em lombo de burro, mulas e carros de boi, pela Estrada Velha de Santos e pela Calçada Lorena, e por caminhos e trilhas feitos primeiro pelos índios. Daí a época do tropeirismo, que deixou marcas profundas na cultura do nosso país até hoje. A Revolução Industrial acontecia na Europa, inventou-se o trem a vapor. Agora, o mundo movia-se muito mais rápido, podia-se ir mais longe, levando grandes quantidades de carga. Era a chegada do progresso. Com a fundação da primeira ferrovia no Rio de Janeiro por Barão de Mauá, percebeu-se o potencial do transporte a vapor e logo surgiram as ferrovias paulistas, a Mogiana, Sorocabana, São Paulo e Minas, Paulista e outras, fundadas por fazendeiros que precisavam escoar a sua enorme produção até o Porto de Santos. Então surge um inesperado problema. Os trens chegavam até Jundiaí, mas como transpor a Serra do Mar? Nesse momento, Barão de Mauá mudaria novamente o rumo da história, trazendo da Inglaterra uma tecnologia capaz de transpor a Serra do Mar. Barão de Mauá era considerado o homem mais rico do Brasil na época, fundador do Banco do Brasil e de outras grandes empresas. Empreendedor que era, tentou construir a ferrovia funicular sozinho, com recursos próprios, mas não teve êxito e quebrou no meio do caminho. O que a história não conta é que Dom Pedro II e o Império contribuíram muito para que isso acontecesse. Depois, entregaram a concessão aos ingleses que terminaram a obra. Barão de Mauá terminou pobre, com quase nada, mas honrou todos os seus compromissos até o fim. E eis que em 16 de fevereiro de 1867 nasce a São Paulo Railway Company, completando a ligação entre Santos e Jundiaí em uma obra de engenharia fantástica. Em
Em 16 de fevereiro de 1867, nasce a Vila Inglesa de Paranapiacaba, trazendo consigo uma revolução tecnológica na ferrovia brasileira, possibilitando a transposição da Serra do Mar, um desafio anteriormente considerado impossível, mas que Barão de Mauá, um visionário da época, idealizou e não chegou a consolidar a sua construção, mas é considerado o pai da transposição da Serra do Mar. Paranapiacaba foi construída em 2 patamares. Eu estou agora na parte alta da cidade, que é conhecida por colonização portuguesa. Atrás de mim, a parte baixa de colonização inglesa. Para juntar as duas partes, existe uma ponte de ferro que foi trazida de fora. É a ponte que liga os 2 mundos antigamente. É preciso lembrar que até 1950 não havia estradas para cá. Então tudo que vinha para cá era somente de trem. Hoje os turistas visitam aqui todos os finais de semana. Tem um fluxo muito grande de gente que vem para conhecer os antigos patrimônios culturais aqui de Paranapiacaba. A viagem até Paranapiacaba é bem rápida e a Serra do Mar é um cenário de pura beleza. A estrada principal leva direto à parte alta portuguesa da cidade, mas hoje é possível ir de carro até a parte baixa por um atalho na estrada de terra que corta a mata. Nos finais de semana, toda a vila é tomada por turistas, pessoas que vêm praticar esportes, se aventurar nas trilhas ou simplesmente viver a história de perto. A arquitetura, as antigas construções, tudo aqui inspira uma viagem ao passado. Essa passarela foi trazida da Escócia no final do século XIX, ligando a parte alta de Paranapiacaba com a parte baixa. Era o principal acesso que tinha da parte baixa para a parte alta de Paranapiacaba desde o século XVIII. Então a ponte ela é importante, né? Ela vai unir os 2 núcleos importantes da vila, a parte baixa que era a ocupação dos ingleses e dos seus operários e a parte alta que era uma formação espontânea. Normalmente a maior parte do grupo lá se dedicava ao comércio, vendia produtos para a parte baixa. Então a ponte tem essa simbologia de união dos núcleos, né? Parte alta e parte baixa, porque ela é a única passagem entre as duas partes. Os carros que chegam na parte alta não passam para a parte baixa e os carros que chegam na parte baixa não passam para a parte alta. Por quê? Porque até muito recentemente, em 1950, não se chegava em Paranapiacaba que não fosse de trem. Caminhar pelas ruas da vila é uma volta no tempo. O local é um museu a céu aberto, com seu casario antigo, todo em arquitetura inglesa, as ruas calçadas em pedra, as grossas placas de ferro com o nome das ruas escrito em ortografia antiga, muito interessantes. O FOG, tudo isso faz de Paranapiacaba um pedaço da história viva do nosso Brasil. Estelionatários estão utilizando as nossas fotografias e a nossa logomarca para vender nas redes sociais, Instagram e Facebook, os produtos da Gripa Náutica. Acontece, gente, que não precisa ser muito inteligente para entender que um produto vendido por 1/3 do preço não é original ou é enganação. E quem está comprando, claro, quer pegar um precinho camarada, está pegando um belo de um calote, porque não chega a mercadoria. As pessoas pagam e a mercadoria não chega. Claro, não existe milagre. A Gripa Náutica só atende em Ribeirão Preto pelo telefone 3974-8766 ou pela nossa página, onde você pode comprar os produtos na nossa loja virtual. Não temos representantes, a Gripatentes não tem representantes no Brasil todo. Se você quiser comprar, é direto com a gente na fábrica aqui em Ribeirão Preto. Não caia no golpe.
Original Gripa Náutica, só aqui na fábrica. Brasil 2021. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. E mesmo com a garoa ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. É a isca resistente que de cara foi matando. E nessa briga com a formiga, a isca resistente à umidade sempre sai ganhando. Produtor que usa Dinagro S resistente à umidade dorme tranquilo, pois sabe que vai produzir durante o ano todo, mesmo com a chuva e o orvalho da manhã. Compre agora em nosso site a isca que repele a água sem alterar sua estrutura e atratividade. Dinagro S resistente, sinônimo de tranquilidade. Dinagro. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Gripa Camping e Náutica. Durante muitos anos, Paranapiacaba foi administrado pela FEPASA, mas em 1982 deixou de funcionar o sistema funicular construído pelos ingleses. Começou aí uma luta pela preservação de Paranapiacaba, que dura até hoje. Na década de 60, o volume de cargas aumentou tanto para o Porto de Santos que o Locobrec ficou obsoleto. Finalmente, em 1984, inaugura-se o sistema de cremalheiras com máquinas elétricas mais modernas. Hoje, Paranapiacaba é só um pedaço do passado que luta para se manter de pé. O descaso de vários governos levou a vila ao total abandono. Muitos destes monumentos de outrora hoje estão se deteriorando no tempo. Alguns nem existem mais. Mas este lugar tem muitas histórias para se contar. Se você reparar aqui atrás de mim, existe uma fenda natural na serra, que foi aproveitada para os trens descerem a serra na funicular. Acontece que essa fenda vai até embaixo, no mar, na parte de Cubatão e Santos. Quando você está aqui em Paranapiacaba e o dia está assim como hoje, lindo, ensolarado, de repente some tudo, fica tudo nevoado. É o fog de Paranapiacaba, que se compara com o da Inglaterra, some tudo, fica tudo nublado. Isso acontece de repente, por quê? Como aqui é um funil natural, as nuvens que vêm do litoral canalizam e entram aqui muito rapidamente. Quando você percebe, o dia está nublado e você se sente como se estivesse na própria Inglaterra. Outra referência aqui de Paranapiacaba é o relógio que tem no meio do pátio. Dizem que é uma réplica do Big Ben que veio da Inglaterra e foi montado bem no início da construção da cidade. Construído em 1898, o relógio era um maestro da ferrovia. Suas horas determinavam toda a movimentação de trens e tudo o que acontecia por aqui. Mas o clima e os anos foram implacáveis com o velho relógio, que chegou a ficar parado por mais de 10 anos por desgastes. Recentemente foi restaurado ao custo de 1,2 milhão de reais e voltou à atividade, orquestrando novamente o tempo na vila. O clima bucólico e essa calmaria da vila ainda guardam muitos segredos e histórias.
Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o futebol foi introduzido em nosso país pelos ingleses de Paranapiacaba. Outra herança dos ingleses foi o futebol, que foi introduzido no Brasil por Charles Miller. Em Paranapiacaba, ele construiu o primeiro campo oficial e formou os primeiros times de futebol do nosso país. Charles Miller era filho de John Miller, o administrador da ferrovia na época, e foi o pai do futebol no Brasil. Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil. Ele era o filho de John Miller, o engenheiro-chefe que os ingleses enviaram para administrar a vila inglesa. A ferrovia inglesa também trouxe muita tecnologia para o Brasil, tecnologias avançadas para a época. O cimento foi introduzido no Brasil pela ferrovia inglesa. O eucalipto também foi introduzido para a construção dos trilhos, eram feitos dormentes com eucalipto. E o primeiro cinema do Brasil foi construído em Paranapiacaba, para entreter os funcionários da ferrovia inglesa. Quanto mais nos aprofundamos nas construções inglesas, mais intrigante fica a percepção da eficiência conquistada com as obras engenhosas da época. Este buraco no chão é uma das 5 máquinas que tocavam a ferrovia dioturnamente, de Paranapiacaba até Cubatão, em 5 patamares. O transporte do café era imperativo, não podia parar. As caldeiras, movidas a vapor, eram alimentadas com carvão vindo da Inglaterra. Mas com a Segunda Guerra Mundial explodindo na Europa, passou-se a utilizar borra de petróleo produzido no Brasil. Essa é a máquina do 5º patamar aqui da ferrovia funicular do Locobrec, já o 2º sistema. Tudo aqui era tocado a vapor. Essas grandes roldanas faziam movimentar o cabo que descia até a 4ª máquina, que fica a 2 km. Era necessário esse sistema de cabos porque a inclinação é muito grande. Então os trens trabalhavam em sistema de pêndulo. Um subia, outro descia. Olha o tamanho do pistão que tocava essa máquina. São 2, um de cada lado, para tocar 2 roldanas que faziam muita força para transportar, subir e descer as composições. É fascinante ver essa tecnologia inglesa de 1860, 1870. Somente os ingleses tinham essa tecnologia, que Barão de Mauá foi buscar para conseguir transpor a Serra do Mar. Barão de Mauá teve um papel muito importante na São Paulo Highway. Ele idealizou essa maquinaria toda, mas não havia tecnologia para se construir. Ele foi até os ingleses buscar parceria para construir tudo isso. Acontece que Barão de Mauá foi de certa forma enganado e ele acabou perdendo toda a sua fortuna aqui na São Paulo Highway. Morreu pobre, mas morreu honrando todas as suas dívidas sem dever um centavo para ninguém. Mas aqui foi a ruína de Barão de Mauá. No ponto mais alto da vila existe um casarão, conhecido como Castelinho, que era a casa do engenheiro-chefe de Paranapiacaba e de onde se tem uma visão panorâmica de tudo, lugar onde aconteceram muitas histórias e fatos importantes. O Castelinho, como é chamado, era a casa de John Miller, o engenheiro-chefe da ferrovia. Daqui, ele podia observar tudo o que acontecia nos trilhos, e todos os funcionários sabiam que os ingleses vigiavam o serviço o tempo todo. Este é o Locobrec, faz parte da 2ª funicular, da 2ª ferrovia funicular que os ingleses construíram. Muitos deles se acabaram, apodreceram e se perderam, mas vários foram salvos graças à BPF, que hoje é quem administra essa parte turística de Paranapiacaba. Você pode visitar também o museu aqui em Paranapiacaba, que fica nas antigas oficinas.
Aqui ainda existem maquinários e objetos que eram usados desde a fundação da ferrovia. Tem muita coisa legal para a gente descobrir aqui nesse museu. Estelionatários estão utilizando as nossas fotografias e a nossa logomarca para vender nas redes sociais, Instagram e Facebook, os produtos da Gripa Náutica. Acontece, gente, que não precisa ser muito inteligente para entender que um produto vendido por 1/3 do preço não é original ou é enganação. E quem está comprando, claro, quer pegar um precinho camarada, está pegando um belo de um calote, porque não chega a mercadoria. As pessoas pagam e a mercadoria não chega. Claro, não existe milagre. A Gripa Náutica só atende em Ribeirão Preto pelo telefone 3974-8766 ou pela nossa página, onde você pode comprar os produtos na nossa loja virtual. Não temos representantes, a Gripatentes não tem representantes no Brasil todo. Se você quiser comprar, é direto com a gente na fábrica aqui em Ribeirão Preto. Não caia no golpe. Original Gripa Náutica, só aqui na fábrica. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Matrine, tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas. Matrine é uma acaricida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta. O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti, agindo no controle e eliminação de diversas pragas. Matrine é um produto natural. Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo. Conheça mais sobre Matrine pelo site. Isso é inovar com responsabilidade. Isso é Dinagro. Laços da Terra. Oferecimento. Troncos Triângulo. Matrine. O que a gente está vendo aqui no pátio agora é um equipamento que está sendo usado para gravações de uma série da HBO. Mas também são gravados muitos casamentos, filmes e comerciais aqui, aproveitando esse cenário de abandono, de antiguidade e de terror, que é bem típico aqui de Paranapiacaba. Aqui para todo lado tem fantasma. À noite, nas ruas aqui em Paranapiacaba, você vive esse clima assim, bucólico. Quando não é feriado nem temporada, as ruas ficam vazias. O clima fica propício para sua mente viajar nas histórias de Paranapiacaba. O que mais me impressionou aqui em Paranapiacaba foi a lenda do pau da missa. Esse aqui, ó, é o pau da missa. É uma árvore centenária que foi plantada lá no começo da construção de Paranapiacaba. E essa árvore era usada antigamente para se pregar os proclamas. Então a pessoa ia casar, era feito um proclama, pregava-se aqui na árvore. A pessoa ia acontecer um evento, uma festa de aniversário, pregava-se o proclama aqui na árvore. E com o passar do tempo, essa árvore tornou-se uma espécie de portal. Hoje em dia, aqui em Paranapiacaba, o que se acredita é que numa sexta-feira, depois da meia-noite, se você vier aqui, bater na árvore e chamar por uma pessoa que já foi embora, ela vem para conversar com você. Não se preocupe, eu não vou bater e não vou chamar ninguém. Agora eu vou tomar um café com a dona Zilda, que tem o bar mais conhecido aqui, o bar que hoje tem a melhor estrutura. Nem sempre foi assim. Ela começou trabalhando aqui numa barraca há 45 anos. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para a dona Zilda, gente, e é um negócio que é curioso. Eu sempre ouvi falar que aqui em Paranapiacaba todos os lugares têm fantasma. Você viveu uma história aqui no Clube do Lira.
Então, é uma coisa assim, que não se explica, porque talvez eu não tenha visto esse fantasma, ele não existe, porque eu insisto em dizer que não existe, eu não acredito nisso, eu acredito em Deus, acredito em tudo. Mas aquele dia eu senti uma sensação muito estranha, porque o pessoal vivia dizendo que o Lira tinha uma assombração, que dançava, que era uma senhora inglesa, que ela era uma dançarina, que ela promovia muitas festas, que quando a gente ouvia essa música... Tinha uma foto dela lá nesses quadros. Tinha foto no quadro dessa ano passado, né, dessa senhora. E que ela, quando ouvia essa música, quando o pessoal percebia a movimentação do salão, podia correr lá em cima para ver que ela não estava no quadro. O quadro estava sem nenhuma foto. E a música começava a tocar sozinha? Tocava sozinha. E o que você viveu lá que te impressionou? Então, nesse dia, nós terminamos uma reunião desgastante, tarde, porque a gente resolvia muita coisa de campo de futebol, era contas para pagar, era show que tinha no Lira. Eu falei, caramba, quem deixou a luz do salão acesa, não é para ficar nada aceso. Aí um dos meninos que estava na minha frente, saindo, dos diretores, falou, ninguém foi no salão, ninguém acendeu a luz. Eu falei, mas está acesa. Eu falei, Nito, vamos apagar a luz. Puxei a cortina. No que puxou a cortina, ele falou assim, caramba, a véia estava aqui. Eu falei, para de me assustar. Ainda fiquei brava com ele. Ele falou assim, te assustar? Olha ali aquele cinzeiro. Vocês não escutou o barulho? Olha aqui o cinzeiro com marca de batom. Isso é uma brincadeira de mau gosto? Não entrou ninguém aqui, a porta estava fechada. Você não acredita porque não quer. O cinzeiro tinha um cigarro aceso com marca de batom no cigarro. Fresquinho ali. E que como se alguém tivesse acabado. Lá dentro do salão era só eu de mulher. E eu nunca usei batom. E você também não fuma? E os homens que estavam lá não usam batom. E eu também não fumo. Aí veio uma sensação de medo, né? E eu deixei ele pra trás e saí correndo que nem uma doida, né? Semana que vem eu vou levar vocês pela segunda parte dessa produção. Vamos conhecer os túneis que estão abandonados no meio da Serra do Mar. Quero agradecer o carinho das pessoas que visitam o nosso canal do YouTube e interagem com a gente e dão a sua opinião. Faça isso você também. Também quero agradecer os patrocinadores que estiveram com a gente esse ano. O Laços da Terra é uma produção independente e depende diretamente de anunciantes para tocar o programa. Se você gosta do programa e quer colocar sua empresa aqui também, o telefone está na tela. Faça contato que nós vamos retornar para você. Obrigado pelo carinho, não se esqueça no canal do YouTube, você revê esse e outros programas. Semana que vem a gente se vê na segunda parte dessa descida épica da Serra do Mar.